Boa noite, pessoal. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo e hoje nós vamos trabalhar com uma interpretação de texto. É um texto pequeno, mas dessa vez a gente vai trabalhar com questões objetivas, né? Vamos explorar um pouquinho do vocabulário, mas o objetivo é explorar as questões objetivas, né? A interpretação de vocês com esse nível de questão. Só para lembrar que nessa aula a gente trabalha com o texto, né? Vocês têm o anexo no Google Classroom, em que vocês vão abrir e responder as atividades, que não são apenas só de interpretação de texto, tem outras questões. E na aula seguinte nós vamos fazer a correção. Então vamos lá. Bom, o texto traz como título El marketing de la emoción. La vida tiene momentos increíbles. El primer cruce de miradas entre un hombre y una mujer que se enamoran, el ruido del biberón o del chupete succionados por un bebé, un abrazo fuerte de un amigo, una caricia maternal. Pasar toda la vida sin conmoverse es como haber nacido muerto, llorar, reírse, alegrarse e entristecerse. Son tan naturales e increíbles para el ser humano como respirar, comer y dormir. Nos conectan con lo más vital que hay dentro de nuestro y nos revelan el sentido real de la vida. Quando uma câmara de fotos ou, muito pior, uma filmadora nos apunta, algo inevitável se trastoca. Um rictus convierte em caricatura. Lo que hasta un segundo antes había sido fresco y espontáneo. El famoso póngase bien en la foto consigue el efecto inverso. Sonrisas acalambradas, poses cargadas de afectación que, dentro de 100 años, si esta actitud generalizada logra ser erradicada, será motivo de curiosidad y estudio. Son excepcionales las veces que actores y directores mancomunados en una pieza artística logran conmoverse profundamente. La maldita cámara, por lo general, suele sustraerles el alma y a esos momentos sublimes y sencillos de la vida, reduciéndoles a almibaradas figuritas cursis o ridículas. Quando la televisión entra en escena, la cosa empeora. El indisumable hambre del rating, la incontinencia acelerada de animadores, la necesidad de impactar a cualquier precio, echa a perder casi siempre hasta las mejores intenciones. La cultura del culebrón intenta ahora abuenar talk shows, reorientando sus conocidas perversiones amarillas, que ya relajan hacia acostados más humanos, por lo emotivo manufacturados industrialmente por la TV. Suena falso, demagógico e impuro. Bom, então vamos ver aqui o que a gente tem como vocabulário para ajudar na interpretação do texto. Olha só, o primeiro vocábulo, cruce, troca. Quando ele fala lá, cruce de miradas, né? Troca de olhares, né? Seria isso. Biberon é a mamadeira, né, do bebê. Trastocar, mudar, converter. Mancomunados, unidos. Almibaradas, insignificantes. Abuenar, tornar bom. E cultura del culebrón, tentativa de dissimular, né, deixar uma coisa soar falso. Bom, o que o texto traz para nós de tema, né? Ele trabalha com cenas do cotidiano, né? Ele enumera algumas cenas do cotidiano em que o ser humano ele demonstra são cenas normais, casuais que acontecem, né? Mas que quando são passadas por meio de uma foto, elas trazem uma sensação, um tipo de sensação. E quando elas alcançam a televisão, elas já trazem outro tipo de emoção. E que no texto ele vai trazer no último parágrafo, que a gente fez a leitura, ele vai trazer essa ideia de que às vezes o que é passado, o que é jogado na tela da televisão, nem sempre é verdadeiro.
é algo que é construído para realmente causar emoção nos espectadores, né? Então, nem sempre o que você vê é algo verdadeiro, né? E acaba soando falso, né? Quantas vezes a gente leu, teve notícias, né, de que algo foi produzido, aquela cena ou aquilo ali foi produzido exclusivamente para ser transmitido, né? Não estamos falando aqui somente de novelas, mas coisas que são produzidas, né, programas de televisão, né, discussão, bate-boca, para ser reproduzido pela televisão. Bom, então esse é o tema do texto, né? Eu vou deixar as questões para vocês interpretarem. Eu espero que vocês façam a leitura, procurem analisar as questões, né? Principalmente quando trabalha com expressões idiomáticas, né? Que aí você tem aí uma expressão idiomática. Procura também dar uma observada nas formas verbais. É um texto rico em vocabulário, né? Traz aí uma série de palavras novas para nós. Então, assim, procure observar. E outra dica: questões de interpretação, questões objetivas. Nunca se esqueça. Procure observar no texto as ideias principais. Associe o que está escrito no texto com o título, né? Toda essa série de informações que você está visualizando, procure observá-las no texto. Isso é extremamente importante para a sua interpretação, para o sucesso na sua interpretação. Lembre, não procure associar apenas com a língua portuguesa, não vá pelo aspecto que é mais fácil. As ideias do texto você identifica não na primeira leitura, né? Às vezes você tem que fazer 2, 3, 4 leituras, se for um texto com uma complexidade maior. Como os textos que aparecem no Enem são curtos, né? São bem tranquilos, não há essa necessidade. Mas quando você vai passar por um processo seletivo de uma universidade específica, né, da UFO, da UEG, então você já tem que tomar esse tipo de cuidado, né, fazer uma análise mais profunda. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Próxima aula, correção das atividades, ok? Tchau, tchau.